Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo esse meu vídeo. Se você estiver agora, é bom dia. É uma ótima terça-feira. Bom dia a todos os irmãos e amigos. É muito prazeroso estar aqui, né? Por esse meio de veículo de comunicação que é o Facebook. Estar compartilhando a palavra com vocês, a palavra de Deus. Hoje eu quero falar aqui Jesus, o pão vivo, né? Só que o pão aqui saiu sem um tio em cima, né? Então deixa eu arrumar aqui. Jesus, o pão vivo que desceu do céu. E quem nele crê tem a vida eterna. Então, para você que não sabe, para você que vive uma vida aí longe de Deus, uma vida que não parece não valer a pena viver, parece que não faz sentido, uma vida que parece só ter sofrimento e tormento, e até mesmo aqueles que ainda vivem uma vida boa, mas dentro de si não há um preenchimento. Parece que quanto mais você tem, menos você é. Então você vive numa angústia, numa tristeza profunda. Você que tem muito mais acaba não sentindo prazer e satisfação nas coisas que tem. E você que é pobre, que também não tem nada, a vida parece ser um eterno sofrimento. Mas pode ter certeza, meus amigos, que isso aí é uma consequência da nossa vida carnal, longe de Deus, uma vida de derrota, uma vida que verdadeiramente não vale a pena ser vivida. Não que eu estou dizendo que você tem que fazer algo com a sua própria vida, mas estou dizendo que não vale a pena você continuar dessa forma. Por isso, eu sempre vou trazer uma opção para que você veja a palavra de Deus, Jesus, o próprio Salvador, Jesus, pode te mostrar, e acompanha aqui do lado, a gente vai fazer uma leitura da Bíblia, e nessa leitura você vai ver que há uma opção. Há uma forma de você sair desse estilo de vida, dessa forma de vida qual você vive. Depois de Jesus ter feito a multiplicação dos pães e peixes, depois dele ter atravessado o mar da Galileia, depois dele ter andado sobre a água e encontrado os discípulos ali no meio praticamente no meio do lago, né? O mar da Galileia é um lago, né? Então, eles depois de ter atravessado, Jesus no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E, tendo-o encontrado no outro lago, do outro lado, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes comer o pão do céu. Jesus lhes disse:
Em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu a vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Deus está dizendo: eu sou o pão, eu sou este pão. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Tá vendo? Você que vive uma vida angustiada. Você que vive uma vida, você rico ou pobre que vive. Quem vem a mim jamais terá fome. Então você tem fome das coisas dessa terra. Você tem sede das coisas dessa terra. Isso é uma fome e uma sede que precisa ser saciada. Mas o mundo não pode lhe saciar. Porque você é corpo, alma e espírito. O homem é uma tricotomia, são 3 em 1. Então você tem fome de justiça, você tem fome de uma verdadeira vida, mas você não consegue encontrá-la. Mas eu estou aqui, mandado por Deus, da parte de Deus, para ler essa palavra e mostrar para você aqui que Jesus é o pão, que ele vai saciar toda essa fome, toda essa sede que a sua alma necessita, que é o quê? Espírito de vida, nasceu novo espírito, você nascerá de novo quando você comer do pão, que é Cristo Jesus, que dá vida verdadeira, que faz a vida valer a pena, sem precisar nem de riqueza e nem de pobreza. Ele preenche a todos com um alimento que dura para a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Você quer ter vida? Você quer ter vida? Você quer parar com essa morte que está diante de você? Você está caminhando para a morte. Que a palavra de Deus, Paulo fala em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom, ou a dádiva, ou o presente de Deus, ou a graça de Deus, é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então você está vivendo uma vida que no final o seu pagamento é a morte. E a morte quer te destruir e já está te destruindo com todo esse sofrimento. Não importa rico ou pobre. Não importa. Mas Jesus vem e diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Está aí destacado. Ó. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem. Eles não acreditavam. Eles eram incrédulos, apesar de ter visto a multiplicação de pães e peixes, estavam incrédulos. Embora estejam me vendo. Vendo quem? Aqui eles estavam vendo o próprio Deus. É. Porque Jesus é Deus. No mesmo texto, no mesmo livro de João, no capítulo 14, eu vou mostrar para vocês o que eles estão vendo Jesus como se... Ó. João 14:1. Não deixe que o seu coração fique aflito. Crê em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que esteja sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou.
Não sabemos o caminho para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Aí Felipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Felipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que pede para mostrar o Pai? Vocês não crêem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não são minhas, mas de meu Pai que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Tá vendo? Então Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, né? Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Então, quem eles estavam vendo? Eles estavam vendo Deus, porque Jesus é Deus. Mas eles não creiam em Deus, porque aqueles que creem em Deus, creem em Cristo Jesus. Então, eles não estavam nem crendo em Deus, apesar de serem judeus e se dizerem filhos de Deus. Mas Jesus estava ali e eles não estavam vendo. Então, se você na sua vida não escutar as palavras de Jesus e não crer que ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, você não vai ter vida em você mesmo. Ele não será o pão na sua vida. Então, por isso, você precisa crer. Precisa crer e confiar e entregar a sua vida nas mãos dele. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele vai ser o pão que vai te alimentar e te sustentar e te dar vida eterna. Aí eles continuaram. Jesus continua: porém, eu já lhe disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Tá vendo? Se você for para Cristo Jesus, se você entregar a sua vida a Cristo Jesus, ele não vai te lançar fora. Ele não vai te rejeitar por causa dos seus pecados e por causa dos seus erros. Ele vai te aceitar do jeito que você está e vai te purificar, te limpar e tirar de toda essa maldade, de todo o seu pecado. E vai, pelo Espírito Santo, te convencer do seu pecado, do seu erro, e você vai admitir que você é um pecador, você vai concordar com Deus que você é pecador, que você precisa comer do verdadeiro pão. E você vai se arrepender dos seus pecados. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê, olhar o Filho e nele crê, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai, a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Não fique murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Tá vendo? Eles estão sendo ensinados pelo próprio Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. E em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É a terceira vez que Jesus repete: se alguém comer deste pão, viverá eternamente.
E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar da sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimentar, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e, mesmo assim, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito que ele havia falado, ele lhes disse: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Não tem aproveito nenhum na carne. As palavras que eles têm falado são espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem iria traí-lo. Tá? Então aqui se encerra essa palavra. E a parte mais importante é essa aqui, ó. Ó. O Espírito Santo, tá com letra maiúscula, é o que vivifica, é o que dá vida, é o que faz você nascer de novo, é o que vai te tirar dessa condição. Você vai se alimentar de Cristo, o pão verdadeiro, e o Espírito vai vir sobre você, vai estar em você e vai te dar vida e vai tirar desse sofrimento. Não estou falando aqui de teologia da prosperidade, que você vai ser próximo, você que é pobre vai ser rico, você que é rico vai ser mais rico. Não, não é nada disso. É uma satisfação que Deus vai pôr em seu coração, que é isso aqui, ó. O Senhor, ele vai se tornar o seu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No sentido original, isso aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deixa eu abrir uma. Estou tentando abrir uma nova versão aqui. Nosso texto base. Vou pegar aqui uma outra versão. Ó, aqui é no Almeida Revista Atualizada. Ara. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso aqui no hebraico, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, sentirei falta. O Senhor, o próprio Deus, vai preencher a sua vida para que você não tenha, para que você não viva essa vida sentindo falta das coisas. Por quê? Porque ele vai te encher do Espírito
e o Espírito vai te dar vida. As agonias, as angústias, esse mundo que a gente está vivendo, da expectativa, essa ansiosidade que a gente sente, vivemos uma vida cheia de ansiosidade, ansiamos pelas coisas, queremos as coisas. E assim a gente começa a entrar no mundo de sofrimento da alma, do sofrimento do próprio corpo, por a gente estar ansioso, né? A gente vive nessa ansiedade de querer ter as coisas. E aí o nosso corpo começa a sofrer. O nosso corpo começa a sentir essas coisas por causa do sofrimento do mundo, que nos causa angústia e dor e afeta até a nossa própria carne. Porque estamos vivendo uma vida de carnalidade. Por isso que temos que nos alimentar do pão vivo. Todos os dias temos que nos alimentar do pão vivo, que é o próprio Cristo, porque ele vai nos dar vida eterna através do seu Espírito Santo. O Espírito, olha só, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita, ela não pode produzir nada de bom. O que ela produz é somente o mal. Ela não consegue produzir nada de bom na sua vida. As palavras que eu lhes tenho falado, ó, as palavras, o que Jesus tem dito, ó, o que ele fala, é Espírito. Ó, as palavras que eu lhe tenho falado são Espírito, Espírito com letra minúscula aqui, ó, tá? Espírito é o seu espírito. O seu espírito, o homem é feito de corpo, alma e espírito. O espírito está morto no pecado. O pecado assumiu o lugar do espírito, que é o espírito que Deus deu ao homem quando soprou nas suas narinas, quando fez Adão e Eva. O espírito está mortificado, apagado por causa do pecado que entrou na vida do homem. E esse pecado conduz à morte, que Paulo fala disso lá em Romanos. Vamos tirar dúvida aqui? Romanos 6, 23, 26. Ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Tá vendo? Então, o salário do seu estilo de vida, com o espírito apagado, por não crer em Cristo Jesus, por não se alimentar do pão, é morte. Você está caminhando para a morte. Mas existe um dom, existe uma graça, dado de graça. Por meio de quem? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom aqui é presente, gratuito, de graça, dado de graça. De Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tá vendo? Quem comer e se alimentar de Jesus Cristo tem vida eterna. Tá vendo a diferença? Tá vendo? Em quem você deve crer, em quem você deve se alimentar, em quem você deve buscar e confiar a sua vida. Tá bom? Então, quero agradecer você que ficou aí, me acompanhou aqui, né? 23 minutos aí de uma live rapidinho aqui, para compartilhar com vocês essa palavra maravilhosa. E se você gostou, compartilhe com seus irmãos da igreja, compartilhe com seus amigos, seus grupos do WhatsApp da igreja, de política, de qualquer grupo que você participa aí, pega o link desse vídeo aí no Facebook e compartilha. Tem a setinha aí, ó, compartilhar. Compartilha aí, abre aí aparece o símbolo do WhatsApp, você clica em cima desse símbolo e escolhe 5 pessoas ou 5 grupos que você pode mandar esse vídeo, para que mais pessoas possam estar sendo fortalecidas ou crer nessa palavra maravilhosa. E vir se alimentar de Cristo Jesus, que é o verdadeiro pão que alimenta a nossa vida e faz com que o homem nasça de novo pelo Espírito Santo de Deus. Então, muito obrigado, Deus te abençoe por você ter ficado até aqui. Uma ótima terça-feira e até o próximo vídeo, se Deus quiser.